Olá! Afinal, a lei é algo bom ou ruim? Talvez, se a gente se basear nas mensagens anteriores, na carta de Paulo aos Romanos, os capítulos anteriores, cheguemos à conclusão de que a lei não é tão boa assim, porque afinal ela aponta para o pecado, ela acusa o homem e condena o homem sem trazer solução. A lei não traz a justificação, a lei não justifica. Paulo já deixou isso bastante claro, não é o propósito da lei. Então, qual é a conclusão? Bem, Paulo ele se antecipa aqui a possíveis questionamentos, como ele costuma fazer, e ele esclarece que, na verdade, o problema não está na lei. A lei não é o problema. E ele vai usar aqui até mesmo a sua experiência pessoal. Alguém familiarizado com a lei, alguém que foi criado dentro da lei, dentro do judaísmo, que se deparou com essa lei, ele teve que lidar com toda essa realidade. E aqui, é claro, a gente pode imaginar aqui uma espécie de transição, um período em que Paulo ele se defrontou com a lei de uma forma realista, uh, e pôde absorver ali algumas realidades que até então ele não tinha percebido. Bom, a gente vai ver sobre isso, dando sequência aqui na leitura da carta de Paulo aos Romanos. Dando continuidade então aqui à leitura, lembrando que nós estamos no capítulo 7 e vamos continuar aqui dos versículos 7 a 13. Que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado a não ser por meio da lei, pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando o mandamento veio, o pecado reviveu e eu morri. Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. De fato, a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou em morte para mim? De maneira nenhuma. Mas para que o pecado se mostrasse como pecado, ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Bom, essa relação entre a lei e o pecado é algo que então a gente procura, ou melhor, Paulo, né, esclarece aqui, a gente procura entender o esclarecimento que ele nos dá aqui. Veja algumas demonstrações que Paulo faz aqui a respeito do verdadeiro papel da lei e dessa relação entre a lei e o pecado. A lei mostra que o pecado é real. A lei mostra isso. Mostra que o pecado não só ele existe, mas ela qualifica, ela aponta para o pecado, ela acende aquela luz no painel, vamos dizer assim, mostrando que o pecado está ali. A gente poderia dar o exemplo aqui, baseado na forma como Paulo descreve a situação, a gente poderia imaginar aqui aquela situação em que um animal, pensa numa serpente, ali, uma serpente venenosa, ela está ali enrolada, de uma maneira que você olha assim, ela não se mexe, está quietinha ali, você nem vê sinal de vida ali, parece que está morta, até o momento em que você, de repente, coloca ali sei lá, uma luz, cutuca ela de alguma maneira, e ela reage e, inclusive, a reação dela pode ser violenta, pode dar o bote ali e pode, inclusive, trazer consequências bem ruins nesse caso. Bom, é mais
mais ou menos como o pecado. O pecado está ali adormecido. Não é que ele está morto, não é que o pecado não existe. O pecado está ali. O pecado faz parte da natureza humana, faz parte do homem, como Paulo já deixou bastante claro no decorrer da carta. E essa natureza pecaminosa, esse pecado que está ali, que eu posso não estar dando importância para ele, posso não estar considerando o pecado da maneira como ele deve ser considerado, vem a lei e aponta para ele, aponta para o pecado. No caso aqui, Paulo deu um exemplo muito bom, muito próprio, que é a cobiça. Porque a cobiça, ela tem a ver com algo um tanto quanto básico, vamos chamar assim. A cobiça é uma espécie de base de muitos outros pecados. Por exemplo, a pessoa furta porque cobiça. Né? Então, Paulo não se deteve aí com furtar e outras coisas mais. Ele foi um pouco direto ali ao falar da cobiça. É claro que ele poderia ter usado outros exemplos aqui, mas usou o exemplo da cobiça. Aliás, a cobiça tem a ver com algo interno, é algo que você desenvolve lá dentro, você cobiça algo lá no seu interior, né? Veja que aquele primeiro pecado, aquele pecado que foi cometido quando o homem e a mulher ali provaram, né, comeram daquele fruto, você vê que a cobiça já está ali, ela acabou, ela não fazia parte deles, né? É diferente da nossa situação hoje, né? Que a gente já tem a cobiça em nós, mas no caso deles, eles adquiriram, essa cobiça ela surgiu ali, ela se desenvolveu fruto da tentação e etc., como inclusive a gente já observou. O fato é que a lei, Paulo está explicando aqui, ela traz isso à tona, ela traz o pecado à tona, ela mostra o pecado. Só que o pecado, no caso da cobiça, ele está dando exemplo, ao invés de reagir de uma forma, ok, então a lei está me mostrando que cobiçar é errado, pronto, eu não vou mais cobiçar. Não, não é isso que acontece. Paulo diz que ao invés disso, a rebeldia se revela. Quando você cutuca aquela cobiça que está ali, mostrando que ela é errada, mostrando que Deus se desagrada daquilo, mostrando que a lei está contra aquilo, que a lei condena aquilo, aí é que a natureza humana ela se insurge e realmente se revela. Então a lei ela tem essa propriedade de revelar e mostrar que o pecado realmente existe, mostrar que ele é real. Além disso, ela mostra que o pecado é fatal, fatal como o veneno de uma serpente extremamente peçonhenta, no caso, né? É claro, hoje em dia a gente tem soros, a gente tem toda espécie de tratamentos aí, está aí o nosso Instituto Butantan produzindo há décadas e décadas aí os soros antiofídicos, né? Mas se não tomar o soro, determinadas picadas elas podem levar à morte, né? Existe um processo necrosante ali que foi dado à serpente para que ela caçasse, né? Só que quando você incomoda a serpente por algum motivo ali, inadvertidamente você pisa nela, alguma coisa assim, pode acontecer um acidente e o veneno ele realmente tem esse potencial mortal, né? Esse potencial fatal. E o pecado ele tem essa mesma propriedade. Paulo trata aqui de um antes e um depois. Ele fala, antes eu vivia sem lei. Essa é uma frase, parece um pouco enigmática, né? Mas vamos entender aqui que Paulo está falando que nesse antes aqui ele está se referindo, vamos ter essa compreensão do texto, que ele está se referindo a um período em que ele não considerava a lei como algo realmente que confrontava com ele mesmo. Claro, lembre-se que Paulo foi criado dentro de um sistema legalista, né? Ele era alguém que estava sendo treinado ali dentro do farisaísmo e tudo mais. A lei estava ali, a lei era conhecida, mas a lei não tinha um impacto sobre ele. A lei é como se ele nunca tivesse parado para prestar atenção nela. A lei não tinha sido interiorizada.
ele tratava de forma realmente superficial. Muitas vezes isso é encoberto através da própria religiosidade. Você lida com a lei está lá, você imagina que está cumprindo aquilo, você imagina que está satisfazendo aquilo, quando na verdade, vamos usar, ele usa o exemplo da cobiça aqui, a cobiça está lá. Quando ele descobriu, de alguma maneira, né, que a lei, quando ele se deparou com a lei, apontando para ele, quando a lei o acusou, quando a lei realmente teve um impacto no sentido de mostrar, olha, você tem essa cobiça ela está presente na sua vida, você não é essa pessoa capaz de superar a cobiça, você não tá superando isso através da sua religiosidade. Veja, não trouxe nada, de bom para ele. Ele diz, a lei que deveria produzir algo bom, na verdade ela acabou, eu acabei sendo morto, ou seja, ele acabou sendo condenado. Essa é a ideia que ele tá trazendo ali. Claro, a lei deveria produzir algo bom, ou seja, você olha para lá e diz, não cobice, e você deveria não cobiçar, mas a natureza pecaminosa leva ao contrário, acaba confirmando essa condenação. E veja, a pessoa que fica nessa situação, ela está numa situação de angústia, está numa situação de terror, porque ela se vê numa situação sem saída, é um beco sem saída. E agora? Agora eu estou condenado, mas eu não consigo resolver a minha situação. Olha, eu vou dizer para você, isso é desconfortável, mas isso já é meio caminho andado, vamos dizer assim, né? Um modo de dizer, né? Porque não adianta ficar no meio do caminho. É claro que se Deus inicia um processo de convencimento, esse processo ele vai até o fim. Não adianta só perceber, sou condenado e agora eu tô sem saída, não tenho para onde ir. Mas Paulo, num determinado momento aí da sua vida, talvez algum momento aí pré-conversão, a gente não vai entrar aqui muito na especulação sobre isso, mas o fato é que Paulo, de fato, ele está dizendo aqui, olha, teve esse momento em que eu me deparei com a minha cobiça sendo condenada e fiquei nessa condição. Não porque a lei se destinasse a produzir isso. A lei deveria produzir algo bom, mas eu não posso produzir algo bom a partir da lei. O fato é que a lei mostra que o pecado é fatal. E Paulo também traz aqui a ideia de que a lei mostra que o pecado é perverso. A lei mostra que o pecado é perverso. O pecado é mais ou menos como alguém que está diante de uma placa e a placa diz assim, não vire à esquerda. Olha, para a gente não achar que tem alguma sugestão política aqui, poderia ser não vire à direita também, né? Tanto faz, né? Mas a questão não tem nada a ver com política aqui, tá bom? É lado mesmo, lado aí de você ter a sua mão direita e a sua mão esquerda. O fato é que a placa está dizendo não vire, não vire para aquele lado ali, e você olha de um lado, olha do outro, você vê que não tem ali uma fiscalização, fala, mas eu tenho que virar aqui, porque senão eu vou ter que dar uma volta enorme e tal, e você vai, e apesar da placa estar te dizendo não vire, você vai e vira. Passado um determinado tempo, chega lá na sua caixa de correspondência, a multa, a penalidade pela infração que você cometeu. Isso se você não sofreu um acidente, porque possivelmente aquela placa está ali para evitar que você entre numa situação complicada ali em termos de trânsito. Bom, o fato é que a lei é assim, a lei mostra, não faça por quê? Porque não é bom. Ou faça isso, por quê? Porque é bom. A lei é assim, a lei de Deus, Paulo explica aqui, a lei, ela é pecado? Não, a lei não é pecado, a lei não é o problema, a lei é santa, justa
e boa. Essa é a essência da lei. Por quê? Porque a lei é a lei de Deus. A lei aponta para o caráter de Deus. A lei aponta para toda a sua justiça, para toda a sua santidade. A lei aponta para a bondade de Deus. Então, se nós pudéssemos cumprir a lei, estaria tudo bem. Mas Paulo, ele mostra aqui, o que ele está procurando dizer é que o pecado é tão ruim, ele é tão perverso, que ele mata através da condenação que a lei estipula. Ele engana você, ele faz você cometer aquilo que te leva à condenação. E ele te coloca nessa situação diante de Deus. Ele tem esse poder enganador. Ele tem o poder de usar a lei como uma espécie de trampolim, vamos dizer assim, a base de operações, né? Paulo usa uma expressão aqui que equivale a isso, né? É como que a lei fosse uma base de operações aí em que o pecado ele age para enganar você e para, através da lei, você ser condenado diante de Deus. Existem alguns enganos que eu penso que essa passagem ela procura esclarecer. Um desses enganos é aquele que você pode viver sem considerar que há esse Deus santo, justo e bom, e que esse Deus ele julgará os homens e julgará esses homens segundo os seus critérios, segundo os seus padrões, que são santos, justos e bons. Muita gente vive assim. Muita gente vive pensando: eu não acho que eu tenha que me achegar a Deus. Eu não acho que as coisas são como estão ali na Bíblia. Eu não acho que as coisas têm que ser como tem que ter uma verdade absoluta, ou a pessoa pode pensar assim, olha, já que é tudo assim tão justo, tão perfeito, tão certinho diante de Deus, essa história de que as pessoas acham que elas podem ser alguns santinhos, né? Então eu não sou santinho, eu não quero ser santinho, vou viver minha vida, né? Vou viver a vida do jeito que eu quero. Esse é um engano. O outro engano é o lado contrário, a pessoa imaginar, supor, a pessoa ter a pretensão de que ela vai cumprir a vontade de Deus pela sua própria força, pela sua própria capacidade, pela sua justiça. Ela pode achar que ela pode ser tão justa quanto Deus espera, tão santa quanto Deus espera, tão boa quanto Deus espera. E ela imagina que muitas vezes através da sua religiosidade, do cumprimento de regras, de restrições e etc, 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 ela pode satisfazer a esse Deus. Esse é outro engano. O engano em que Paulo viveu até um determinado ponto da sua vida, e ele demonstra isso aqui. É claro que se Paulo terminasse a sua história aqui, a gente ficaria triste, né? Paulo trazendo uma coisa sem solução. Calma, porque a carta, claro que ela já trouxe muitas coisas que esclareceriam esse ponto aqui, até baseado naquilo que você já tem nos capítulos anteriores. Mas o capítulo 8 vai nos trazer coisas maravilhosas que vão nos mostrar aonde que as coisas se encaixam como solução aqui, porque a solução, resumindo, a solução vai estar sempre no fato de que, sim, você é pecador, você não é santo, justo e bom, e não poderá sê-lo até o nível que Deus requer, mas alguém santo, justo e bom veio a esse mundo. Essa pessoa é Jesus Cristo. Ele veio aqui para que a sua santidade, a sua bondade e a sua justiça fossem colocadas a serviço dos homens pecadores, morrendo por eles. Então a morte de Jesus é o pagamento, a morte de Jesus é a solução. E é ela que traz a justificação. É através disso que você é declarado inocente. É através disso que Deus te vê como alguém justo. Você recebe uma declaração
de que Deus te vê como alguém justo, não por causa da tua justiça, mas por causa da justiça de Jesus Cristo. É por causa disso que Deus te vê como alguém santo. Ele te separa e Ele está te santificando e Ele vai te santificar em Jesus Cristo. É por causa disso que Deus implanta em você o senso de bondade de acordo com a bondade dele. Você passa a ver a bondade de Deus, passa a reconhecer a bondade de Deus e passa a basear sua vida também nisso. É isso que todos nós precisamos. É isso que traz a verdadeira solução entre essa tensão entre lei e pecado. A resposta está em Jesus Cristo. Bom, eu espero que tudo isso faça algum sentido para você. Espero que durante essa semana isso traga boas reflexões e traga não só boas reflexões, mas traga mudanças, traga transformações, traga coisas realmente boas aí na sua vida. Na próxima semana a gente vai acompanhar aqui um aprofundamento ainda no finalzinho do capítulo 7 que Paulo vai dar a essa questão. Ele vai incluir mais alguns detalhes antes de entrar no bendito capítulo 8. Claro que o capítulo 7 é bendito também, mas o capítulo 8 vai nos trazer um alívio dessa tensão, vai esclarecer ainda melhor as respostas em relação a isso. Mas até lá, a gente precisa passar por esses aprofundamentos que Paulo vai trazer. Então, tenha uma boa semana até lá e que Deus te abençoe.